Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Quarta-feira, 28 de outubro. Chuva que atingiu a região durante a tarde deixa cidades alagadas. Em Matão, o volume foi quase o esperado para o mês de outubro todo. E veja também no Jornal da Cultura Paulista. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Muitas vezes elas são consultadas pelas empresas na hora de selecionar candidatos. Ele tem que ter muito cuidado, né? Como é que está o perfil dele, as coisas que ele anda postando. A avaliação positiva da presidente Dilma Rousseff melhorou 1 ponto percentual dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior feito em julho. Guerreiras Grenazes estreiam amanhã na Copa Libertadores de Futebol Feminino e a expectativa do time é bem positiva. Bastante ansiosa. A expectativa é enorme, né? A chuva que caiu hoje à tarde em toda a região assustou moradores em algumas cidades. Em Matão, de acordo com a Defesa Civil, a chuva durou pouco mais de meia hora. O volume de água passou de 70 milímetros, quantidade que quase atingiu a meta esperada para o mês de outubro. A quantia foi suficiente para que o córrego São Lourenço transbordasse. Algumas lojas próximas foram invadidas pela água. Pontos de alagamento foram registrados em boa parte do município. Esse foi o terceiro temporal registrado em menos de uma semana. Em Araraquara, a chuva durou meia hora, com variações de intensidade pelo município. Na Via Expressa, próximo à rodoviária, o volume de chuva chegou a 44 milímetros e o córrego do Ouro quase transbordou. A previsão é de chuva na cidade até domingo. Em Américo Brasiliense, no momento da chuva, uma morte foi registrada. Um jovem de 21 anos lavava a área de serviço da casa dele quando uma extensão caiu no chão. Ele foi atingido por uma descarga elétrica, caiu e bateu a cabeça. Éder Zacarias Pereira chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. E começa amanhã, às 2h da tarde, a Operação Finados da Polícia Militar Rodoviária. O objetivo é garantir a segurança durante o feriado prolongado e evitar acidentes. A estimativa é que nos 4 dias, cerca de 95 mil veículos passem pela rodovia Washington Luiz, em Araraquara. A fiscalização vai ser realizada até às 11h59 do dia 2 de novembro. Para você que vai viajar, é importante não esquecer de fazer uma revisão no veículo antes de sair de casa. Vamos mudar um pouco de assunto. Como que você usa as redes sociais? Cada vez mais as pessoas ficam conectadas o tempo inteiro. Tem muita gente que está usando para procurar emprego. Mas cuidado com o que você posta, viu? As empresas também dão uma olhadinha nos perfis pessoais dos candidatos. O último emprego e a vaga que Carolina ocupa há 5 meses foram conquistados com a ajuda das redes sociais. A concorrência ela é menor. Perto dos outros meios, os outros modos, a concorrência ela é bem menor. Assim como Carolina, cada vez mais brasileiros recém-formados têm usado as redes sociais para buscar trabalho. Um levantamento aponta que 68% dos jovens preferem o canal e deixam para segundo plano sites de orientação de carreira e de emprego. Hoje as próprias empresas divulgam suas oportunidades nas redes sociais. Para quem está buscando o mercado de trabalho, eu acredito que a rede social ela agiliza nesse processo de busca. Mas atenção com as postagens que podem impedir uma possível contratação. Ele tem que ter muito cuidado, né? Como é que está o perfil dele, as coisas que ele anda postando, fotos, evitar de participar de debates polêmicos, falando sobre política, religião, futebol. Isso são coisas que, de repente, são opiniões muito particulares que você deve manter com você. Evitando a superexposição da privacidade, as redes sociais são um bom complemento para quem procura um emprego. A rede social, o LinkedIn, Facebook, são mais alguns canais aí que a gente tem. Mas existem aí as agências de emprego, tem os sites aí onde eles divulgam as vagas que estão disponíveis. Então, todos esses caminhos aí são importantes e nenhum deles devem ser descartados. Após o final de semana de realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, 2 deputados federais, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, criticaram temas relacionados ao feminismo, que foram abordados na prova definindo-os como doutrinação ideológica.
De outro lado, alguns parlamentares elogiaram especialmente a proposta da redação, que era a persistência da violência contra a mulher brasileira. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado está o cientista político Eduardo Seno. Eduardo, boa noite. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Faz sentido essa crítica aí feita pelos deputados? Tiago, para começar a responder essa questão, a gente precisa perguntar primeiro com quem dialogam esses representantes, né? Se a gente pega especificamente o caso do Marco Feliciano, nós temos um eleitorado direcionado a ele de um setor específico religioso e com uma tendência mais conservadora. E de outro lado, o Jair Bolsonaro já vem trazendo há algum tempo, enquanto parlamentar, expressões mais ligadas a uma postura tanto conservadora quanto a mais autoritária em alguns momentos. Então, momentos como esse, como surgiram essa janela de oportunidade aí para falar a respeito de algo relacionado a um tema nacional, essas figuras elas se projetam, tentam se projetar na cena pública de modo a se conectar justamente com esses eleitores deles, né? Então, faz sentido se a gente pensa a motivação dele. É um momento de conexão, de tentar dialogar e tentar fortalecer o seu vínculo com esse eleitorado deles específico. Agora, se a gente observa exatamente a crítica feita, tanto por um quanto por outro, aí não faz sentido algum. A questão colocada pelo Feliciano a respeito da doutrinação ideológica, relacionando isso a uma questão dentro da prova, não faz sentido porque tratava-se de uma questão abordando uma corrente importante dentro do pensamento das ciências humanas, dentro do conhecimento que é produzido pela humanidade. Ou seja, um exame nacional tem toda a possibilidade de fazer isso, e isso não está relacionado a nenhuma postura política específica. Do mesmo sentido, a crítica do Bolsonaro, que chegou a chamar o Enem de Exame Nacional de Ensino Marxista. Só me leva a crer que, de um lado, uma crítica uma colocação como essa, ela não sabe nem o que é o marxismo e nem o que é o Enem. Provavelmente não passou para avaliar nenhum dos dois lados. Agora, qual que é a importância de uma prova como essa, né, que é a principal porta aí para entrar na universidade, já debater esses assuntos? Eu acho que o fundamental de um exame nacional do porte do Enem trabalhar esses temas é que coloca essas agendas para a discussão pública. Traz temas importantes para o debate público, especialmente pensando que são milhões de jovens que estão tendo que lidar com esses temas de uma postura crítica, percebendo problemas que fazem parte da nossa realidade social, fazem parte da realidade social do nosso país e estão ligados a uma história grande de desigualdades, de momentos de opressão e a grupos específicos que sofrem com essa opressão. No tema desse ano foram as mulheres, mas nós poderíamos falar de diversos outros grupos que sofrem com esse tipo de desigualdade na realidade do nosso país. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Olha, ainda falando em política, a avaliação positiva da presidente Dilma Rousseff atingiu 8,8%, segundo nova pesquisa da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Melhorou 1 ponto percentual dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior de julho. 70% dos entrevistados reprovam o governo Dilma Rousseff. Em julho eram 70,9%. Dilma foi avaliada positivamente por 8,8% dos brasileiros. Antes tinha aprovação de 7,7%. 51,9% dos entrevistados consideram que o governo é péssimo. Antes eram 52,4%. Para 18,1%, o governo Dilma é ruim. Opinião de 18,5% na pesquisa anterior. A administração é regular para 20,4%. Em julho foram 20,5%. 7,5% dos entrevistados avaliam que Dilma faz um bom governo. 6,2% pensavam assim em julho. Apenas 1,3% consideram um governo ótimo. Eram 1,5%. 2.002 pessoas em 136 municípios participaram da pesquisa, realizada entre terça-feira e sábado da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E já no próximo bloco, nós vamos falar de esporte. Guerreiras Grenás estreiam amanhã na Copa Libertadores de Futebol Feminino. Em último treino em solo brasileiro, o time mostrou disposição e animação para o campeonato. Voltamos já. Na crise, a gente se vira como pode.
Afinal, tem que pagar prestação, aluguel, é muito pratinho para dar conta. Mas o prato do almoço, o governo do estado de São Paulo garante com o Bom Prato, o maior programa de alimentação popular do Brasil, com almoço a R$1. Faz a diferença no final do mês, pra mim, show de bola. Ajudar quem mais precisa é pensando em você que o trabalho não para. Governo do estado de São Paulo. Outubro espetacular é no Ribeirão Shopping. Sua agenda vai ficar cheia com tantas atrações. Aproveite o mês das crianças com a sua família. Aqui todos podem vir deslizar na maior pista de patinação no gelo. É diversão garantida. E ainda confira o incrível Museu de Cera, o primeiro da América Latina, estreando em Ribeirão Preto. Outubro espetacular no Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Na crise, a gente se vira como pode. Afinal, tem que pagar prestação, aluguel, é muito pratinho para dar conta. Mas o prato do almoço, o governo do estado de São Paulo garante com o Bom Prato, o maior programa de alimentação popular do Brasil, com almoço a R$1. Faz a diferença no final do mês, pra mim, show de bola. Ajudar quem mais precisa é pensando em você que o trabalho não para. Governo do estado de São Paulo. Termina amanhã o prazo para inscrições em creches de Araraquara para o próximo ano. Os interessados devem comparecer até às 4 horas da tarde em qualquer unidade próxima da residência. É importante não esquecer a certidão de nascimento da criança, a original e uma cópia, comprovante de endereço e declaração de vacinação. Para a matrícula em atendimento integral na creche, o responsável deve levar também a declaração do emprego ou cópia do carteira de trabalho. Olha, as guerreiras grenás estreiam amanhã na Copa Libertadores de Futebol Feminino que acontece na Colômbia. Esse é o primeiro campeonato internacional disputado pelo clube. E a ansiedade tomou conta da equipe no último treino, realizado em solo brasileiro. A expectativa do primeiro campeonato internacional. A expectativa é enorme, né? A emoção de cantar o hino brasileiro. Minha maior vontade sempre foi essa. Não tem jeito. Das estreantes às mais experientes, a ansiedade é grande. Bastante ansiosa, porque é o primeiro campeonato que eu vou jogar fora. Taine e Juliana vão disputar a primeira Libertadores da carreira. Oportunidade única para as atletas, que vão representar o futebol de Araraquara na Colômbia. Primeiramente é um sonho estar vivendo isso, que a gente sabe que muitas atletas querem estar no nosso lugar e almejam isso para suas carreiras, né? A ansiedade está demais. A gente se preparou bastante e agora a gente tem que se dedicar durante cada jogo. Dedicação e muita força física. Afinal, a competição é conhecida pelo vigor dos adversários sul-americanos e a famosa catimba argentina. Por isso, o último treino antes do embarque para Medellín foi na academia. Hoje a gente está fazendo só a manutenção da força, sem levar elas a muito estresse oxidativo, para que elas possam ter uma viagem mais tranquila, né? Então elas já vêm de uma semana
onde nós abrimos mão do volume, mas não da intensidade. Mas a preocupação maior não fica restrita apenas à parte física e ao jogo duro. A altitude é outro problema que as guerreiras vão ter que superar. Embora é uma altitude moderada de 1.520 metros, qual a nossa preocupação primária? Fazer com que esse atleta seja submetido durante o ano a estresse fisiológico, para que ele possa ter uma boa extração de oxigênio, já que lá a grande preocupação é entre um estímulo e outro, entre um jogo e outro, como vai ser a recuperação dessas atletas, né? A Copa Libertadores da América vai ser disputada pela primeira vez fora do Brasil. Ao todo, 10 times da América do Sul brigam pelo título mais importante do continente sul-americano. A Ferroviária estreia contra a equipe do Ayurquiza no dia 29. Rivalidade histórica entre brasileiros e argentinos para apimentar a primeira rodada. Acho que essa é a pior parte, né? Lidar com os argentinos. Mas é legal, a gente brinca, mas vai ser uma experiência muito legal. Olha, o time de Araraquara enfrenta o Expulse do Equador amanhã, ao meio-dia, em Medellín, na Colômbia. E nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, 9 da noite, no Jornal da Cultura, com William Correia. Eu volto amanhã, 7h15 da noite, com mais um Jornal da Cultura Paulista. Você, uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.